Bom, então essa é a aula 26, a última aula do curso. A gente vai, na maior parte dessa aula aí, discutir conservação de momento linear e momento angular em colisões livres. Colisões livres é um nome de colisões entre objetos que não estão presos a eixos fixos. Os dois exemplos de colisão que a gente tratou ao final da aula passada, aquela massa que batia na porta, né? Ou aquela massa que caía em cima de um carrossel que estava girando, naqueles casos havia um eixo, né, que o objeto girante ali estava fixado. Inclusive, no caso daquele problema da massa jogada na porta, se você voltar lá, tem um comentário sobre o fato de que o momento angular na direção do eixo fixo é conservado, mas o momento linear naquele problema não é conservado. A razão pela qual o momento linear naquele problema não é conservado é que durante a colisão o eixo faz uma força impulsiva que não é desprezível frente às forças colisionais. Ao passo que nessas colisões que a gente vai tratar na aula de hoje, são chamadas colisões livres, você não tem um eixo fixo. Então a hipótese que a gente vai trabalhar na aula de hoje é essa, de que no breve intervalo de tempo da colisão, a força interna é muito maior do que as eventuais forças externas. E isso vai ocasionar que tanto o momento linear quanto o momento angular dos objetos envolvidos na colisão vão ser os mesmos. Então, só para motivar aí o tipo de problema que a gente vai ver aqui extensivamente daqui a pouco, é o problema de colisões de bolas de bilhar. Olha aí, essa é a força interna do sistema. Se eu tratar o sistema como essas duas bolas aqui, né? Durante aquele breve instante tem uma enorme força que uma bola faz na outra e a outra faz na uma. Mas isso é um sistema, é uma força interna ao sistema das duas partículas, né? As forças externas, nesse exemplo aqui, seria o atrito aqui da mesa nas duas bolas, né? Que as duas experimentam. Mas a hipótese é que durante a colisão, naquele breve instante ali da colisão, a força interna é muito mais importante do que as outras duas, né? E isso aí faz com que a gente possa supor que o momento linear total antes e depois da colisão e o momento angular total das duas bolas antes e depois da colisão seja o mesmo. Então, enfatizando mais uma vez o ponto do negócio aqui, imagina que você tem uma barra aqui parada e um objeto elíptico aí, estranho aí, se aproxima da barra andando e possivelmente girando, né? Isso é o que acontece antes e depois ele bota a barra para girar, né, e transladar e ele, supostamente aqui eu estou dizendo que ele está voltando e ele volta girando aí numa outra direção. O ponto é que o sistema que a gente vai tratar é a barra e a partícula que incidiu, né? Esse objeto que incidiu. A colisão, que nem no caso das bolas de boliche, que você acabou de ver o filminho aí, é o que faz o movimento da partícula azul se alterar e da partícula verde se alterar, mas ela é uma força interna ao sistema. Tem um par-ação e reação aqui, né? As duas partículas aqui, uma faz a força na uma e a uma faz a força na outra. E a equação de alteração do momento linear total do sistema massa azul barra verde só se altera devido a forças externas, né? Existem forças externas aqui? Possivelmente existe. Possivelmente esses troços estão apoiados em alguma coisa, tem o puxão da Terra, né, tem o peso e tal coisa, mas a hipótese é que essa força colisional aqui é muito mais importante do que essas eventuais forças externas. Então, e que o intervalo de colisão é muito breve, né? Então, imediatamente antes e imediatamente depois, você ignora qualquer força externa que você tiver presente, porque elas são insignificantes frente à outra força que existe durante aquela colisão, que é a força colisional. Então, se só existe naquele breve instante colisional praticamente as forças de colisão, elas não são capazes de alterar o momento linear total, segue, portanto, que o momento linear antes e depois é conservado. É imediatamente antes e imediatamente depois, né? E mesma coisa com o momento angular total do sistema em relação a uma dada origem. Se durante o breve instante colisional ali não as forças externas são desprezíveis frente às forças internas, né, a gente ignora essa quantidade aqui, né, e conclui que o momento angular total antes e depois vai ser o mesmo. É isso, essencialmente vai estar fundado nisso aí o problema da colisão de corpos rígidos. Diferentemente daquele problema de colisão de partículas que a gente discutiu lá umas 5 ou 6 aulas atrás, aqui são objetos rígidos, né, que giram também. Lá naquela ocasião a gente ignorou o fato de que os objetos eram possivelmente extensos e podiam girar.
Aqui, lá a gente não usou isso, né? Se você voltar lá naquele negócio, a única coisa que a gente usou era a conservação de momento linear, porque os nossos objetos eram partículas pontuais. Partículas pontuais não giram, são objetos extensos que giram. Então, ele está fazendo uma extensão daqueles problemas de colisão, para levar em conta a rotação dos objetos. Então, esclarecendo mais uma vez essa questão aí das colisões livres, contrastando ela com colisões onde um dos objetos está preso a um eixo fixo. Então aqui você tem uma vareta aqui que está simplesmente apoiada no chão, com ou sem atrito, não faz diferença nenhuma. E vem uma bolinha ali, vai colidir ali na ponta da vareta. Isso aqui é o que a gente chama de uma colisão livre, porque não tem nenhum eixo fixo. E essa situação que está aqui, a vareta está presa num eixo. Ela só pode tombar aqui para um lado ou para o outro, né? Ela não pode sair voando, ela está presa a esse eixo fixo. E ele vai receber uma colisão semelhante ali na ponta. Esse problema que está aqui é o que a gente discutiu no final da aula passada, aquele problema da massa jogada contra a porta, e esse problema que está aqui. Qual é a diferença das duas situações? A diferença das duas situações é que no momento da colisão, aqui nesse primeiro caso ali, aparece uma força interna, uma força impulsiva muito grande, e aqui no chão até pode aparecer uma força durante o instante da colisão, mas vai ser uma força de atrito, uma magnitude modesta, da ordem do peso da vareta. Então, esse tipo de força aqui, que é uma força externa, ela nem se compara com a magnitude daquela força da força interna que acontece ali. E é isso que a gente quer dizer com que numa colisão as forças impulsivas internas ao sistema, quer dizer, que a bola faz na vareta, que a vareta faz na bola, são muito mais importantes do que qualquer força externa. E aí, por conta disso, o momento linear e o momento angular antes e depois da colisão são conservados. Já nessa situação que está aqui, na situação do eixo fixo, no momento da colisão, como a vareta não pode sair voando, aparece uma força impulsiva que dura só o momentozinho da colisão, mas é uma força enorme, comparável àquela força que está ali, entre a bola e a vareta. E aí, por conta da presença dessa força aqui, que não é dessa força externa, que não é desprezível, o momento linear nessa situação não é conservado. Mas como a força externa atua exatamente no eixo, o momento angular, na direção do eixo, pelo menos, né? Bom, aqui no caso o momento angular total aqui, ele é conservado, né? Então apenas o momento angular, e no caso da porta lá que a gente discutiu, né, apenas ao longo do eixo, ele é conservado. O momento linear não é conservado, porque aparece durante a colisão uma força externa, que é causada pelo eixo, né, que é comparável em magnitude à força interna. Então essa é a situação. A gente vai discutir na aula de hoje esse tipo de situação aqui, onde a força interna é sempre mais importante do que qualquer força interna, porque não tem eixo fixo nenhum. Tá? Então, momento linear e momento angular vão ser conservados nas colisões que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, o primeiro exemplo é um exemplo que eu tenho um filminho que eu vou mostrar depois ali para vocês. Você tem uma barra que está apoiada aqui em dois suportezinhos e vem uma bala verticalmente, não é visto de cima não, isso aqui é visto de frente. Tá? Você faz um disparo de baixo para cima, subindo assim, a bala vem subindo, se aloja na barra e manda essa barra voando lá para o alto, voando e girando. Né? Então, imediatamente antes da colisão, você tem essa é a direção vertical, né? O chão está aqui embaixo. Né? Então, lá vem a bala assim subindo, colide aqui com essa barra que está apenas apoiada sobre esses suportes aqui, não está presa, não está nada, né? Então essa colisão aqui transfere momentum aqui para essa barra que está aqui, e aí a barra sai voando com a bala alojada ali dentro, tá vendo ali a pontinho preto ali alojada ali dentro, ela sai voando para cima e girando assim, né? Imediatamente depois da colisão. A gente vai primeiro investigar com que velocidade o centro de massa da barra vai sair voando e no slide posterior a gente examina com que velocidade angular que ele vai estar girando. Então, como eu só estou interessado na velocidade do centro de massa do sistema depois da colisão, eu só vou precisar da conservação do momento linear, porque é ele que essa condição que vai informar o que o centro de massa vai estar fazendo. Esse parâmetro aqui que se chama parâmetro é a distância B, né? É a distância entre a trajetória vertical da bala e o meio da barra, onde supostamente está o centro de massa. Tá? Isso aqui vai ser importante no que segue. Se B fosse zero, a bala atingiria a barra bem no meio. E conforme você pode intuitivamente imaginar, nesse caso não há produção de giro nenhum. A gente vai verificar isso explicitamente. Mas primeiro, então, a velocidade. Com que velocidade essa barra decola?
o momento linear total antes, a barra está parada, né? E a bala está subindo. Então é m, a massa da bala vezes v0. E depois a barra e a bala, né, cujo centro de massa está mostrado aqui, e eu propositalmente não desenhei o centro de massa exatamente no meio da barra, porque ele desloca um pouquinho em direção à bala. Né? Mas, de qualquer maneira, esse é o centro de massa do sistema barra-bala. Né? E o momento linear total do sistema é a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa do sistema. Né? Massa da barra mais massa da bala vezes V'. Isso tem que ser igual a isso. Né? Então, daí você conclui que a altura até onde o bloco sobe não depende do parâmetro de impacto. Não depende. A bala pode vir aqui, aqui, em qualquer lugar, que a velocidade com que o centro de massa sai voando verticalmente, que vai determinar até que altura o centro de massa vai atingir, não depende disso, só depende da velocidade da bala. Única e exclusivamente depende da velocidade da bala. Então tá aqui o experimentozinho. Aqui o que você está vendo aqui? A moça ali está ajeitando aqui, tem uma espingarda aqui de chumbinho, sei lá o quê. E lá em cima, esse aqui é a coisa de madeira, que tá, essa coisa transparente que está aqui é só para o cara mostrar exatamente a trajetória da bala chegando na barra, né? Mas isso aqui é a barra de madeira azul do slide anterior, que está apoiada aqui de uma certa maneira. E vai receber uma bala, não no centro dela, mas em algum lugar ali do cantinho. Aí ela vai sair voando ali para cima e ele vai filmar em câmera lenta. Veja só. Viu? Esse é o negócio aqui. Tá em vários parâmetros de impacto. Agora ele vai mostrar em câmera lenta aí direitinho. Aqui você vê exatamente o cano da arma aqui, ó. O suporte aqui, ó, a bala sai aqui, tá vendo aqui? Ó, sai aqui, e o parâmetro B, que a gente discutiu agora há pouco, seria essa distância do meio da barra até aqui. Né? Ele vai fazer 2 tiros, um com o parâmetro B como está, assim, né? Onde a barra vai sair voando para cima, mas vai sair girando, e depois ele vai colocar a arma exatamente no meio da barra, e ela vai sair subindo sem girar. Né? Ele vai mostrar em maior detalhe aqui. Ele está explicando que ela vai incidir do lado e tal, e o bicho vai sair girando. É isso que ele está falando. Aí ela subiu girando. Agora ele vai comparar. Bateu do ladinho, ela subiu e saiu girando. Aí ele vai comparar exatamente as duas situações. Na primeira, eu acho que não ficou claro aqui, né? Na primeira ali, a arma estava exatamente no meio, a bala atingiu exatamente no meio aqui o negócio. Tanto que ela sobe sem girar, tá vendo? O cano estava exatamente no meio. Agora ele puxou um pouquinho para o lado direito e ela subiu girando. Tá? Aí ele vai comparar em câmera lenta aqui. Deixa eu mostrar em câmera lenta que é legal aqui. Ó. Cadê? Pera aí, um minuto aqui. Aqui, ó. Ups, aqui. Ó, em câmera lenta, as duas situações. Na situação da direita, a bala chegou no meio, ela subiu sem girar, e na situação da esquerda, ela subiu girando. E observe a altura do centro de massa aqui das duas, igualzinho, é isso que ele está destacando. Né? É exatamente isso que a gente vê. Só tem a ver com conservação de momento, não tem nada a ver com o trocinho subir girando ou não subir girando. Tá? É isso que é o que a gente acabou de verificar aí nas nossas contas. Agora, a velocidade angular da barra depois. Então, essa situação inicial aqui, né? O momento angular total antes e depois vai ser igual. A gente primeiro precisa escolher aqui uma origem. Vou escolher a origem exatamente no caminho da bala, de tal forma que a bala não tem momento angular nenhum em relação a essa origem aqui no início. Deixa eu botar aqui o ponteiro. A origem está bem aqui, né, bem na direção do caminho da bala, então o momento angular da bala é zero. Né, o vetor, aqui é o vetor de posição da bala é para baixo e o vetor de velocidade é na mesma direção. A bala não tem momento angular em relação a essa escolha de O. E a barra também não, né, porque a barra está parada, não está movendo, girando, não está fazendo nada, né, então o momento angular total dela é zero. A direção, eu não vou calcular o momento angular total em qualquer direção, vou calcular só nessa direção horizontal aqui. Lembra que a direção para cá é vertical, né? E aqui apontando, saindo da página aqui, eu vou calcular o momento angular das coisas nessa direção exclusivamente. O momento angular total é conservado em todas as 3 direções, mas eu só vou, para descobrir o ômega', eu preciso considerar o momento angular nessa direção que está aqui. Então,
o momento angular total é zero, em particular a projeção dele nessa direção antes é igual a zero. Vamos ver depois. Depois a situação é essa, está aqui a barra, né, o centro de massa deslocado do centro aqui um pouquinho, porque a bala está alojada ali, né? O centro de massa está subindo com essa velocidade v' que a gente obteve no slide anterior, e o bicho está girando com uma velocidade angular ômega, que é o que eu quero descobrir, qual que é, né? Então, como é que eu encontro quem é esse ômega' que está aqui? É só questão de escrever o momento angular dessa configuração aqui e dizer que ele é igual a zero, vai sair o ômega'. É isso, é simples assim. Então, para calcular o momento angular dessa barra composta, né, uma barra homogênea, com uma pequena massa de chumbo ali naquele ponto ali, fazendo isso, subindo, o centro de massa subindo com v' e girando com ômega'. Como é que é o momento angular dessa coisa? Primeiro, o momento angular, eu vou usar essa expressão aqui, né? Eu vou escrever o momento angular da barra em relação a essa origem, como o momento angular do centro de massa, mais o momento angular da barra em relação ao centro de massa. Tá? É essa expressão que eu falei que era muito útil e você está vendo a utilidade dela aqui. Então está aqui o centro de massa do sistema, esse é o vetor R, a posição do centro de massa em relação à origem, e essa é a velocidade vertical do centro de massa. Então está aqui a expressão do momento angular na direção K-chapéu depois. Esse primeiro termo aqui é exatamente a massa total do sistema, barra mais bala, e posição do centro de massa, tá aqui o vetor azul ali, v' para cima, mas isso aqui é o momento angular total do centro de massa, mas eu só quero a projeção na direção K. Né? E você fazendo essa conta aqui desses três vetores, aqui apreciando os vetores R, v' e o K saindo da página, você pode se convencer de que esse número que aqui está é menos m mais m' vezes b'. B' é a distância da bala até o novo centro de massa, né? Até o centro de massa deslocado. É isso aqui que entra aqui no cálculo dessa coisa, vezes a magnitude do v' que a gente já sabe. Esse b' aqui a gente vai ter que calcular no próximo slide, vai ser um cálculozinho de centro de massa para saber exatamente qual é a distância da bala até o centro de massa do sistema que está ali. Então isso aqui é o momento angular do centro de massa do sistema. E tem mais o movimento em torno do centro de massa. Agora, a barra está girando com velocidade angular ômega, linha, né? Em relação a qualquer coisa. Você lembra daquele nosso argumento, né? O momento angular é uma propriedade do corpo, não é de respeito em relação a que eixo, né? Em particular, em relação ao eixo que passa fixo, que passa pelo centro de massa dele, ele vê o bicho girar com ômega'. Então você escreve aqui, e ele gira nessa direção, né? Então a projeção do momento angular desse sistema em relação à direção K é IC' vezes ômega'. Não estou dizendo que o momento angular total da barra em relação ao centro de massa é na direção K', apenas que a componente ao longo de K' se escreve dessa forma. Tá certo? Esse IC' a gente vai ter que calcular ainda, né? Qual o momento de inércia da barra junto com essa bala aqui em relação a esse ponto. Isso a gente vai ter que calcular, mas o ômega' é o que eu quero. Então ainda falta esses dois serviçozinhos aqui. Isso aqui vai ser igual a zero, né? Mas antes de concluir quem é o ômega', eu preciso saber quem é esse fulano aqui e quem é o B'. Tá? É apenas um cálculozinho aí de momento de inércia e um cálculozinho de centro de massa. Vamos aqui. Bom, então é isso. Só falta agora a gente descobrir o valor desse B' aqui, que é a distância do novo centro de massa até o centro de massa, né, do sistema barra bala aqui, até a bala. Né? E o momento de inércia desse objeto composto, né, em relação ao centro de massa aqui. Então, são dois exercíciozinhos em cálculo de centro de massa em momento de inércia que vale a pena a gente ir aqui, porque isso aí vai ser cobrado aí na prova. Então, o momento para calcular essa distância B', que aqui está, eu escolho uma origem, aqui uma direção positiva aqui, e coloco a origem exatamente na posição do centro de massa. E escrevo a expressão da posição do centro de massa, pelo menos o numerador. Né? A barra inteira aqui, né, eu concentro ela nesse ponto que está aqui, né, a uma distância B menos B' da origem,
e a bala, que é o outro objeto desse sistema composto aí, está uma distância b'. Então você encontra zero, né, que é a posição do centro de massa em relação a esse sistema aí que eu escolhi, é zero. Né? Isso aqui, mb' é essa massa da bala aqui ponderada pela distância dela até a origem, e menos m é a massa da barra, né? E b e b' é isso aqui, a razão do sinal menos é porque ele está para a esquerda do zero, simplesmente por isso. Né? Então essa é a expressão que te revela quem é o b, ou b, quem é o b' em termos do b, é igual a isso aí. É claro que ele é praticamente igual ao B, né? Porque a massa desde que se a massa da bala for muito menor do que a massa da barra, aí esse despreza, esse Mzinho aqui, isso aqui dá praticamente 0,999 alguma coisa B, né? É praticamente igual ao B. Mas se a barra da bala, a massa da barra e a massa da bala forem parecidas, aí possivelmente não. E o momento de inércia desse sistema composto em relação ao eixo que passa por aqui e sai da página, né? E passa por aqui. Esse primeiro termo que está aqui é o momento de inércia da barra, isolada, sem a bala, né, em relação ao eixo que passa pelo novo centro de massa. Né? Então, esse objeto aqui é composto, é uma barra, né, eu estou calculando qual é o momento de inércia dessa barra azul em relação ao eixo que passa por aqui. Se fosse em relação ao eixo que passava por aqui, era mL2 sobre 12, que é isso aqui. Mas, como é em relação a esse eixo, aí eu uso o teorema dos eixos paralelos, né? Que é a massa total da barra vezes essa distânciazinha aqui, B menos B' ao quadrado. Então, isso aqui é o momento de inércia da barra azul em relação a esse eixo. Falta a bala. Né? A bala está a uma distância B' do eixo e tem uma massa m, então é simplesmente mB2. Né? Então, isso aí é o IC'. Pronto, acabou. Era isso que eu queria exprimir. Agora eu substituo esse B' aqui por esse B' que está aqui, né? E encontro tanto o IC' quanto o B' em termos do B. Então está aqui a expressão, o IC' em termos do B fica escrito dessa forma. É só colocar esse B' aqui e esse B' aqui, fazer a continha aqui desse negócio, dá isso aqui. Né? Dá essa expressão que está aí. E acabou. A expressão então é essa, a barra sai girando com uma velocidade angular dada pela velocidade com que a bala saiu do cano da arma, vezes a distância do parâmetro de impacto. Inclusive você vê que se a bala incidir com B igual a zero, quer dizer, bem no meio da barra, ele não sai girando, né, que nem você imaginava. E o B ao quadrado aparece aqui também, né, enfim, as massas todas aí. Isso aí é a expressão da velocidade angular. Esse é o ômega' imediatamente depois da colisão. Aí depois que essa coisa, agora uma pergunta relacionada ao problema da rotação dos corpos em queda livre, algumas aulas atrás. Esse ômega' muda depois que o bicho sai voando? Não, ele não muda. Porque depois que ele sai voando, ele está só sob a ação do peso. Né? E o peso, você lembra daquela discussão do martelo lá, daquele cara que joga o martelo fica girando com o ômega sem se alterar. Sobe, desce, tal, descreve uma parábola, mas não se altera o ômega'. Esse é o ômega' logo depois da colisão e permanece durante toda a queda livre da barra. Né? Esse é um assunto de outra aula e tal, mas enfim. Ok, então esse é o problema já. Então agora a gente vai discutir uma coisa interessante aqui que chama o ponto de percussão. Sempre que você tem uma barra, um objeto extenso que recebe um impacto, geralmente é devido a uma bala, que nem no exemplo anterior, né, ou uma bola, no caso do beisebol, por exemplo, uma bola que colide com a barra e tal e coisa, ele sofre essa força aqui, né, a uma certa distância do seu centro de massa, B. E o que acontece é que essa força colisional, né, vai fazer o centro de massa se deslocar, né, claramente, e vai fazer a barra girar. E curiosamente tem um ponto na barra que permanece estacionário. Esse ponto se chama o ponto de percussão. Então vamos ver nesse exemplo aqui, a situação é essa. Você tem uma barra aqui, você sofre um impacto F aqui, né, a uma distância dB do centro de massa. No breve instante da colisão, as demais forças e torques são irrelevantes. Quer dizer, se tiver peso, geralmente tem, né? O peso da barra, alguém está segurando essa coisa, enfim, tem várias outras coisas. Mas a gente vai supor que naquele breve instante da colisão, de longe a força mais importante, quer dizer, a força que efetivamente vai produzir o deslocamento do centro de massa e a rotação, né, é essa força colisional aqui. Ignore todas as outras, imagina que só essa força F está atuando.
tá? A força da colisão da bola de beisebol, por exemplo, no taco do jogador, ou coisa assim, ou o martelo que você bateu na régua, ou alguma coisa desse tipo. Então, a massa vezes durante aquele breve instante de tempo apenas, né? Você pode ignorar peso, força de contato e tal coisa, e dizer que a massa da barra vezes a aceleração que ela adquire é a força de contato. Aí a aceleração pode ser expressa como a alteração na velocidade da barra dividida por ΔT, por aquele breve intervalo de tempo da colisão, né? E o ΔT vezes a força, integral do ΔT vezes a força, é o que se chama do impacto. O impacto que é o impulso, impacto não, é o impulso da força colisional. Então a massa vezes a alteração da velocidade do centro de massa é entendido como sendo a velocidade do centro de massa antes da colisão, que a gente vai supor que é zero, e imediatamente depois da colisão está relacionada com o vetor do impulso da força de contato. Esse é o ΔV, né? Supondo que inicialmente o centro de massa estava parado. Né? E com relação à rotação, a gente tem naquele breve instante que o momento de inércia da barra em relação ao centro de massa, que está aqui, né, bem no meio da barra, aqui por hipótese, a barra aqui é homogênea, o centro de massa está ali, né, vezes a aceleração angular é o torque dessa força, que é a única que supostamente está presente, em relação a esse eixo que passa por aqui e vai na sua cara, né, que é a que vai fazer a barra girar nesse sentido que está aqui. Né? Então, a aceleração angular que a barra vai adquirir vai ser o torque da força, F vezes B, né, vezes o momento de inércia da barra em relação ao seu centro de massa, vezes alfa. De novo, o alfa pode ser expresso como a alteração na velocidade angular da barra, que era zero e vai passar a ser alguma coisa, dividido por ΔT. Né? E aí o ΔT vezes o F eu escrevo como sendo o impulso, a magnitude do impulso da força F de colisão. Então, IC vezes a alteração na rotação, essa é a rotação que o centro de massa vai adquirir logo depois do impacto. Então, bateu, o centro de massa começou a ganhar uma velocidade, depois isso é possivelmente alterado lá pelas outras forças que estão agindo, mas logo depois ele ganha essa velocidade ΔV e ganha essa velocidade de rotação ΔΩ. Era 0 ômega antes, passou a ser ΔΩ logo depois da colisão. O V era 0, passou a ser ΔV logo depois da colisão. E o ΔV e o ΔΩ estão relacionados ao impulso da força. Quanto maior a força, maior vai ser o ΔV, maior vai ser o ΔΩ. Tá certo? Muito bem. Então agora vamos ver como é que são as velocidades dos diversos pontos da barra logo depois da colisão. É importante entender, né, que para obter a velocidade em relação ao chão, claro. Né? A velocidade de qualquer ponto em relação ao chão vai ser expressa como sendo a velocidade do centro de massa, mas a velocidade do corpo em relação ao centro de massa. Okay? Então, a velocidade desse ponto, por exemplo, é a velocidade do centro de massa, esse vetor amarelo que está aqui, que eu tinha desenhado aqui, né? Mais a velocidade de rotação do corpo em torno do centro de massa. A velocidade de rotação do corpo em relação ao centro de massa é o ΔΩ com que toda a barra está girando, vezes essa distância daqui até aqui. Né? Porque todos os pontos da barra estão girando, fazendo um movimento circular em relação ao centro de massa, que está descendo também. Né? Mas em relação ao centro de massa, esse ponto aqui está descrevendo um movimento circular com ΔΩ, esse ponto aqui está descrevendo um movimento circular com ΔΩ, mas o raio é que é determinante para descobrir a velocidade com que o centro de massa vê o cara se mexendo. Então esse ponto que está aqui tem ΔV, que é a velocidade do centro de massa, mas a velocidade que ele tem em relação ao centro de massa, que é essa distância vezes o ΔΩ. Tá? Se eu fizer isso para todos os pontinhos da direita ali, você vai ver que todos eles estão descendo. Todos os pontos à direita ali do centro de massa estão descendo, porque o ΔV é para baixo mesmo, para todo mundo. Olha lá, todos os pontos da barra têm o ΔV. A diferença é que esses pontos à direita da barra são vistos pelo centro de massa descerem. Então, o cara na Terra, ali, que está vendo o impacto, ele vê todo mundo à direita do centro de massa descer. Alguns pontos muito próximos ali à esquerda do centro de massa também são vistos descer, porque o ΔV é apreciável, né? Como a distância deles ao centro de massa é pequeno, a velocidade de rotação deles é pequena. Mas tem um ponto, aquele ali, onde a velocidade com que ele sobe em relação ao centro de massa é igualzinha à velocidade com que o centro de massa desce. Aquele é o ponto de percussão. Aquele bichinho ali é visto imóvel do ponto de vista do laboratório, do ponto de vista da Terra. Esse é que é o ponto de percussão. Você bate aqui,
todos esses pontos à direita desse aqui são vistos descerem, e todos os pontos à esquerda desse são vistos subirem, né? Esse ponto é visto instantaneamente estacionário. Depois, se ele tiver sob ação da gravidade e tal coisa, ele cai, né? Mas logo depois do impacto, ele fica imóvel, ok? A que distância esse ponto está do centro de massa? É simples aqui, né? Isso aqui é o dp, né? Essa coisa que está aqui é a distância do ponto de percussão. O dp é calculado dessa forma. A velocidade vermelha, que é a velocidade do ponto de percussão em relação ao centro de massa, é dp vezes delta ômega. Por quê? Porque ele está a uma distância dp do centro de massa e está girando com delta ômega em relação ao centro de massa, por isso. E a velocidade do centro de massa é o delta v, né? Então o dp é delta v sobre delta ômega. E o delta v e o delta ômega a gente obteve ali usando as equações de Newton, de translação do centro de massa e de rotação em torno do centro de massa. E aí dá essa expressão que está aqui. O impacto da força aqui cancela, e isso só depende, a distância do parâmetro de impacto até o centro de massa, do parâmetro de impacto não, desculpe, do ponto de percussão até o centro de massa, só depende do momento de inércia da barra em relação ao centro de massa, né? O argumento aqui, bom, tá, e a distância com que você, a distância em relação ao centro de massa que você deu o impacto. Em particular, se você der a pancada exatamente no centro de massa, aqui, né? Exatamente no centro de massa, o P é igual a zero. Aí, na verdade, nessa situação aqui, toda a barra desce e ela não gira, né? Todos os pontos da barra são parâmetros de impacto, é um caso muito especial. Mas, em geral, quando o B é diferente de zero, você só tem um ponto de percussão. E o ponto de percussão depende do B. Se o B for maior, se você der a pancada aqui, né? Aí o B é maior, o DP é menor. Aí o parâmetro de impacto, o ponto de percussão se aproxima do centro de massa. Tá certo? É sempre assim. O ponto de impacto fica a um lado do centro de massa e o ponto de percussão fica do outro lado, né? E quando você afasta o ponto de impacto, você afasta do centro de massa, né? Você aproxima do centro de massa o ponto de percussão. Tá bom? Cada ponto de impacto B tem um ponto de percussão diferente. Então, olha só essa aplicaçãozinha aí dessa história do ponto de percussão. A pergunta é, onde é que eu tenho que bater na barra, numa barra homogênea, uniforme, assim, né? O centro de massa está bem no meio dela, para que a mão que está segurando a barra pela ponta ali não sinta nada. Esse não sinta nada significa que você quer ajustar a batida aqui para que aquele ponto exatamente seja um ponto de percussão. Porque se o ponto não vai se deslocar logo depois do impacto, significa que você não vai sentir uma força da sua mão nem para frente nem para trás. Dá a impressão que você bateu na barra e você não sentiu nada, né? Então, aonde você tem que bater para que o ponto lá em cima seja o ponto de percussão? Então, as hipóteses são assim, a barra é homogênea e tal, o centro de massa está bem no meio, né? Então, essa aí é o ponto de percussão, eu quero que seja lá em cima, e o ponto de impacto é B, das nossas formuletas anteriores. Aí eu inverto aquela expressão do ponto de percussão para descobrir onde é que é o B. Onde é que tem que ser o B para que essa coisa que está aqui seja L sobre 2. Né? Isso aqui é L sobre 2, essa distância aqui. Né? O momento de inércia aqui é o momento de inércia da barra em relação a esse eixo aqui, que transpassa ortogonal à barra, que passa pelo meio. É mL2 sobre 12. Né? E isso aqui é L sobre 2, é só fazer a continha, você tem que bater a L sobre 6 do centro da barra, abaixo, né? Abaixo do centro da barra. Isso se traduz em L sobre 3 do extremo. Né? Se a barra aqui tiver 1 metro, aqui, você bate aqui em 33 centímetros aqui do negócio, bate com o martelinho e dá a impressão que você não aconteceu nada. Você segura lá em cima e você não sente nada. Faz o teste aí, pega uma barrinha aí na sua casa e segura pela pontinha, dá um peteleco ali nesse ponto aí, você vê como não sente nada. Depois dá um peteleco em outro lugar, você vê como a sensação é completamente diferente. Então agora outra situação inteiramente análoga a essa anterior aqui. Agora a sua barra, você não está segurando a barra, ela está apoiada, está em pezinho aqui no chão, está ali o centro de massa dela, e eu vou usando essa expressão aí que a gente acabou de obter, da posição do ponto de percussão, eu vou considerar fazer forças nessa barra aqui, que vai levar, obviamente, ela a tombar, né?
em diversos pontos aqui e analisar onde é que fica o ponto de percussão. E a razão pelo qual estou analisando isso é porque eu achei um videozinho aí na internet que o cara faz exatamente isso. Ele tem uma barra assim e derruba a barra fazendo uma força aqui por cima, fazendo uma força assim, assim, e filmou em câmera lenta. Aí você vê que tem um ponto lá que realmente fica estacionário. E a gente vai contrastar com esse nosso cálculozinho aqui. Então, na primeira situação, se eu fizer um impactozinho lá em cima, onde é que fica o ponto de percussão? Aí vamos ver, quem é o B? O B é a distância daqui até aqui. O primeiro que o B, bom, o B aqui é L sobre 2, né? E o ponto de percussão vai estar do outro lado do centro de massa. É sempre assim, né? O impacto e o ponto de percussão ficam em lados opostos do centro de massa. Então, nesse caso aqui, eu boto L sobre 2 aqui, e aí encontro que o ponto de percussão vai estar L sobre 6 embaixo do centro de massa. Okay? Esse ponto aqui, se você fizer uma pancadinha ali em cima, esse ponto aqui vai ficar instantaneamente parado. O que quer dizer que você vai ver, se você vir uma barra dessa sofrer esse tipo de ação, você vai ver esse cara parado, esse pedaço daqui para cá girando para lá, e esse pedaço daqui para cá girando para lá. Já vai ver o videozinho. E por outro lado, se eu bater aqui a L sobre 6 acima do centro de massa, o parâmetro de impacto está em algum lugar aqui embaixo, né? Aonde aqui embaixo? É só colocar aqui L sobre 6, você encontra que o dp está ali embaixo. O dp é L sobre 2. Ele está exatamente ali embaixo. Então, se você fizer uma pancadinha aqui, em L sobre 6, acima do centro de massa, a barra tomba, que nem com esse ponto aqui, instantaneamente parado. Né? Ele sempre tomba assim, pof, para o lado de cá, sem esse ponto aqui raspar no chão. Ok? E se você bater aqui L sobre 6 embaixo do centro de massa, aí você bota aqui o B, aqui L sobre 6, mas agora o ponto de percussão está do outro lado, está acima do centro de massa e está lá em cima. Foi exatamente o caso que a gente acabou de discutir agora há pouco. Né? Então, olha só os filminhos aqui. Essa situação, bateu lá em cima, bateu aqui em L sobre 3, né, 1/3 do topo e a 2/3 do topo. É isso que você vai ver agora o cara fazer. Ele vai bater lá do topo da coluna, a 1/3 do topo da coluna e a 2/3 do topo da coluna. Aí você vai ver o comportamento. Presta atenção na nossa previsão aqui. Esse ponto vai ficar parado no primeiro caso, esse aqui vai ficar parado no segundo caso e esse aqui vai ficar parado no terceiro caso. Bom, então aqui você tem essa coluna aqui, que tem esse trechozinho aqui, de tamanho L sobre 3, depois esse outro trecho aqui daqui até ali, tamanho L sobre 3, e daqui, cadê? E o outro daqui, mais ou menos, até aqui de L sobre 3. São 3 seções de L sobre 3. Aí ele vai puxar primeiro lá em cima. Né? É como se é o caso que a gente acabou de discutir, onde a força atua bem no topo. Vamos ver o que acontece. Nossa previsão é que o ponto de percussão é o cara que não gira, né? É o que fica estacionário, né? Estava exatamente a L sobre 3 do chão, né? Agora ele está puxando ali, né? Ele está puxando a 1/3 do topo. E a nossa previsão é de que esse ponto aqui embaixo era o ponto de percussão. É exatamente o que acontece, olha lá. Olha lá o bicho parado ali. Tá vendo? Ali é o ponto de percussão. É o cara que não se move. E por último, ele puxa aqui embaixo, né, a L sobre 3 do fundo, aí o ponto de percussão está lá em cima. Esse foi o caso que a gente discutiu lá deu segurando a vara, né, deu segurando a varinha e o ponto lá em cima estando estacionário. Está aí a ilustração. Então isso aqui é só uma imagenzinha aqui da importância dessa história do ponto de percussão no beisebol. No beisebol, a barra, o bastão, obviamente, não é homogêneo, né? Ele aqui na frente ele é muito mais pesado. Então o centro de massa está em algum lugar por ali, né? Então quando os caras batem na bolinha, o impacto, a distância do ponto de impacto aqui, ó, e o centro de massa é o que faz o papel do B na nossa discussão. E eles ajustam o ponto, quer dizer, eles ajustam. O cara aqui treina para que ele consiga bater, a bola chega a bater no bastão dele, nem muito na ponta, nem muito perto do centro de massa. Porque ele ajusta essa distância B aqui para que a mão dele, o ponto onde ele está segurando no bastão, seja um ponto de percussão. E assim ele não sinta um impacto, a mão dele não sente um impacto nem para trás nem para frente, né? Porque instantaneamente, o ponto que ele está segurando fica estacionário depois do impacto. Né? Esse é o ajuste aí que os caras fazem. Ele se chama em inglês sweet spot. É quando você atinge a bola exatamente no ponto que faz com que a sua mão, o ponto onde você está segurando, seja o ponto de percussão do impacto.
Quando você erra o negócio e a bola bate muito para um lado ou muito para o outro desse B ótimo que está aqui, aí a mão do cara vai para trás ou vai para frente, aí você se sente meio. Não é uma batida tão legal assim. Agora um problema de sinuca. Aqui, onde você tem que dar a tacada na bola para que ela saia rolando sem deslizar, sem escorregar na mesa, logo depois da tacada? Essa é a pergunta. Para que ela saia rolando sem deslizar. Bom, o ponto aqui em questão é o seguinte: você vai dar uma pancada aqui no negócio, vai fazer a bola, o centro de massa da bola se deslocar e ao mesmo tempo você vai induzir uma rotação. Você quer ajustar o ganho de velocidade com a rotação para que ela entre num regime de rolamento sem deslizamento. Essa que é a situação. E, de novo, que nem no problema anterior aí do ponto de percussão, o impacto do taco na bola aqui é de longe muito mais importante do que força normal, força de atrito e tal e coisa. Então, logo depois do impacto, eu posso dizer que a velocidade que a bola vai ganhar e a rotação que ela vai ganhar são devidas única e exclusivamente ao taco. Okay? Então está ali a força que o taco vai fazer. Eu vou escolher para discutir a translação que o centro de massa obviamente está parado aqui, vai se deslocar para a esquerda. Né? O centro de massa vai usar a direção positiva para a esquerda e escreva a massa da bola vezes A igual a F, ignorando todas as outras forças que porventura estejam presentes na situação. Né? E aí eu faço que nem na aula precedente, eu obtenho uma expressão para o ganho de velocidade do centro de massa em função do impulso, né? Do impulso que a força introduziu, que é basicamente essa força aqui integrada no tempo, no breve instante da colisão. Okay? Então, isso aqui é a expressão do ganho de velocidade em termos do impulso. Similarmente, a rotação que vai ser induzida aqui em torno do centro de massa vai ser adotado o sentido anti-horário como positivo aqui, e eu escrevo o momento de inércia da bola em relação ao centro de massa, vezes a aceleração angular, é o torque da força F, ignorando todas as outras forças que estejam aí presentes. E eu estou dizendo que o torque é F vezes B. O que diabos é B? A distância, o ponto de impacto é ali, né? Então o vetor R que eu usaria para calcular o torque é esse que está aqui mostrado, né? Mas na direção onde a bola efetivamente gira, aqui, né, o pedaço do R ortogonal ao F, né, que é o B, né, esse parâmetro de impacto aqui da tacada. Quanto acima do centro da bola você bateu, é esse B. O torque se escreve como F vezes B. Tá? O torque, em termos de vetoriais, ele está orientado na sua direção, saindo da página na sua direção. Tá? Então, mas do ponto de vista do escalar, aí eu escrevo só a magnitude do torque nessa direção. Tá bom? Então é isso. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui em cima e considero a pequena alteração na velocidade angular da bola. Ela estava parada, né? Não estava girando, depois passou a girar com velocidade angular ômega, e esse delta ômega aqui, eu vejo o alfa ali como se delta ômega delta t, e enxergo F vezes delta t como se fosse o impulso o impulso da força, do taco, né? Vezes B. Muito bem. Então tem uma expressão aqui para o ΔV, o quanto de velocidade o centro de massa vai ganhar, e o quanto de rotação que a bola vai ganhar. Tá? Ok, e daí? Bom, primeira pergunta, por que eu posso ignorar o atrito? Já expliquei, né? Porque a força do impacto ali o atrito estático exerce torque, sim, mas supostamente no breve instante da colisão a força do taco é muito mais importante do que a força do feltro ali no negócio. Então, para obter a velocidade da bola logo depois da colisão e a rotação da bola logo depois da colisão, você só precisa considerar o F mesmo. Tá? Bom, e aí a condição de rolamento sem deslizamento fica caracterizada pelo fato de que R vezes delta ômega, quer dizer, a velocidade R vezes delta ômega tem que ser igual a delta V. Né? Essa que é a condição de rolamento, R ômega igual a V, lembra disso? Então, aqui só em termos delta ômega é a velocidade da bola, de rotação da bola. E o delta V é a velocidade de translação da bola, logo depois da colisão. E as duas, essa razão tem que ser igual a 1. Mas aí, eu colocando a expressão do delta ômega que essa equação aqui me fornece, está aqui R JB sobre C. JB sobre C é o delta ômega.
e ΔV é J sobre M. Quando eu lembro que a esfera, o momento de inércia dela em relação ao eixo que passa pelo centro de massa é 2/5 de mr2, eu encontro a expressão para essa razão que está aqui. É 5 vezes o B, ali, aquela distânciazinha ali, sobre 2r. No entanto, para que a bola saia rolando sem deslizar, isso tem que ser igual a 1. É isso que determina quem tem que ser o B, que era o que eu queria saber, onde que eu tenho que bater, quem é o B. O B tem que ser tal que isso aqui seja igual a 1. Né? Então, o B tem que ser igual a 2r sobre 5. Né? 2r sobre 5, essa distânciazinha ali, a distância acima do eixo ali, tem que ser 2/5 do raio do círculo. Né? Aqui fica 3/5 e aqui 2/5. Você divide o topo da bolinha ali em 5 pedacinhos ali, é meio difícil de ver isso, né? Mas enfim, aí os dois, você desce 3 e é lá que você tem que bater para a bola sair girando, sem B igual a 2r sobre 5. Tá? Conectando com a história do ponto de percussão, o ponto, esse ponto que você acabou de determinar aí, 2/5 de R acima do centro da bola, faz com que o ponto de contato da bola com a mesa seja o ponto de percussão, né, desse impacto aí. Por isso que se chama bater nesse ponto como sendo o ponto onde você tem que bater para que o ponto de contato seja o ponto de percussão. Olha aqui o videozinho aqui. Que olha lá, o cara bateu exatamente, olha lá, essas coisas são devagarzinho, né? Olha onde o cara vai bater ali, tá vendo? Aqui, né? Aqui assim, mais ou menos, né? O centro de massa aqui, isso aqui, para ser idealmente um negócio aqui, isso aqui teria que ser 2r sobre 5 e ali 3r sobre 5. Também o tamanho do negócio aqui é meio grandão, né? Meio difícil de ver exatamente onde é que o cara bateu, mas você viu que ela saiu rolando, percebeu? Que ela saiu rolando ali, aqui ó. Tem que apreciar ali o que aconteceu depois, ó. Ela não escorregou. Esse aqui é o ponto ali. O impacto, foi bem aqui o impacto, né? Bem aqui o impacto. E ela saiu rolando sem deslizar. O ponto ali de contato dela com a mesa não escorregou nem para frente nem para trás. Ela saiu rolando sem deslizar. Se ele tivesse batido um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo desse ponto, isso não teria acontecido. Tá? Se ele batesse abaixo... Bom, já vou mostrar aqui o slide. Aqui o que acontece quando você bate bem no centro da bola. Você tinha que bater aqui em cima, né? Aqui em cima para ela sair rolando sem deslizar. Se você bate aqui embaixo, né, o que você acha que vai acontecer? Ela vai avançar mais do que girar. Então ela vai dar a impressão que vai raspar para trás aqui no chão. Ela não vai rolar sem deslizar, olha só. Bem no centro que ele vai bater. Ela só vai transladar, na verdade não vai nem girar, né? Viu? Ela só saiu sem girar nada. O delta ômega é igual a zero, né? É besteira. O delta ômega é igual a zero, como você viu, né? O delta ômega é proporcional ao B. A distância do... Deixa eu mostrar aqui o que é o B aqui. O B, na nossa discussão aqui, era a distância do centro até o ponto de impacto. Se B, aqui nesse caso aqui, é zero. Então, se B é igual a zero, o delta ômega é zero, né? Ele só translada, então, obviamente, ele não rola sem deslizar, né? É isso que acontece. Bateu no centro, a bolinha nem gira. Ela só sai transladando. Tá? Depois ela entra em rotação, claro, mas aí é porque o filtro entra em ação, mas logo depois ela sai simplesmente transladando sem girar, quando você bate no centro. Você tem que bater acima do centro para ela induzir uma rotação nesse sentido. Mas mesmo assim, ele tem que estar 2/5 do raio do centro para que ela gire o suficiente para compensar a translação dela e aí ela ficar rolando sem deslizar. Então, se você bate bem no centro, a bola nem gira. Se você bater abaixo do centro, ela gira no sentido contrário, né? Ela gira assim. Olha só. Olha lá, o cara vai bater abaixo do centro, tá vendo? Ela sai girando ao contrário. Vai para frente, claro. Sempre que você bate na bola, ela vai para frente. Mas só que abaixo do centro, ela gira nesse sentido. Vai para frente girando assim. No centro, ela não gira. Se você bater acima do centro, ela gira no sentido para frente. Né? Tá ali ela rodando ao contrário ali. Tá vendo? Bom, então o resumo é esse. Bateu acima do centro, ela gira assim, vai para frente girando assim. E tem um ponto acima do centro que ela gira certinho para compensar a translação e ela rola sem deslizar. Se bater no centro, ela não gira. E se bater embaixo do centro, ela gira ao contrário, que nem você acabou de ver aqui nesse filminho. Bom, então com o
o taco, você escolhe em que ponto você bate na bola, mas quando uma bola de bilhar bate na outra, a colisão é sempre no centro, ali, bem nesse ponto que está aqui a colisão das duas, né? E é a força que uma faz na outra, que a outra faz na uma, é um par-ação e reação, são iguaizinhas. Desprezando o atrito entre as bolas, porque muitas vezes a bola está girando aqui, né? Então ela quando bate ali na outra bola, ela arrasta para baixo. Eu vou desprezar essa situação. Então, desprezando o atrito entre as bolas, para cada uma das bolas separadamente um momento de inércia em relação ao centro. Isso aqui é a alteração na velocidade angular dividida pelo intervalo de tempo da colisão, seria a aceleração, né? A aceleração angular ocorrida, a aceleração angular durante aquele intervalozinho de colisão, ele é devido única e exclusivamente à colisão. A gente despreza o atrito aqui das bolinhas com o feltro, né? E despreza o eventual atrito entre as bolinhas, tal coisa, só tem a força colisional, mas a força colisional não exerce torque em relação aos centros. Né? Qual é o torque dessa força aqui sobre o centro da bola vermelha? É zero. Né? É zero porque ele está apontando diretamente para o centro. Né? O torque dele seria o vetor que sairia daqui até o ponto de contato, produto vetorial com ela, são duas vetores colineares, né? Não tem torque. Então, isso implica que para cada bola em separado, ela não altera a sua velocidade angular. Se a bola chega girando, logo depois da colisão com a outra bola, ela continua girando do mesmo jeito. Se a bola está parada, por exemplo, ela continua parada logo depois da colisão. Depois, não. Logo depois que ela sai, instantes depois da colisão, aí o feltro começa a agir, tal coisa, aí a rotação dela pode se alterar. Mas imediatamente antes e imediatamente depois de uma colisão de bola com bola, a velocidade angular de rotação delas não se altera. Olha o filme aqui. Então aqui são colisões entre bolas de bilhar. Vamos ver. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se ele mostra em câmera lenta, senão eu volto aqui. Não mostrou. Né? Deixa eu mostrar de novo então aqui. Ó. O cara deu uma tacada. Opa, viu? Ela estava girando aqui. Essa aqui estava parada, né? Ela não estava parada, quer dizer, estava parada e não estava girando, né? Logo antes da colisão, aqui ó. Ups. Presta atenção nessa bola que está aqui, ela não está girando. E a outra vai chegar girando. Olha lá, vai chegar girando. Bateu, continua girando do mesmo jeito. E essa aqui estava parada, continuou parada, não girou instantaneamente logo depois, né? Mas sempre nesse movimento de raspagem aqui tem um pouquinho de atrito, né? Isso aí pode induzir uma certa rotaçãozinha assim, mas pelo impacto mesmo, a colisão entre bolas de bilhar não induz rotação. Você viu que a vermelha saiu sem girar e essa colorida aqui continuou girando do mesmo jeito. Tá certo? Porque a colisão entre bolas de bilhar, por estar direcionada, por ser uma força direcionada ao centro de cada uma das bolas, ela não exerce torque para fazer as bolas passarem a girar. É só o feltro e, eventualmente, o taco, né, que produz rotação nas bolas. Então, supondo que a colisão... Então, eu vou mostrar aqui um detalhe aqui de uma suposta colisão entre uma bola que chega girando, né, com uma bola que está estática. Vamos supor que a colisão é 100% elástica. O que vai acontecer com as duas bolas depois dessa colisão? Né? Essa aqui chega girando, essa aqui está parada. O que vai acontecer? Logo, a velocidade angular já sei que não se altera. A velocidade angular dessa aqui estava girando com ômega, vai continuar girando com ômega. Né? Essa aqui não estava girando, vai continuar não girando. Né? Mas só que como a colisão é 100% elástica, o que vai acontecer é que essa aqui vai parar, e a outra vai ganhar uma velocidade V'. Essa velocidade V' vai ser igualzinha a essa velocidade V. É isso que vai acontecer. V vai ser igual a V'. Isso vai respeitar a conservação de momento linear. Né? O momento linear antes é a massa vezes V. O momento linear depois é massa vezes V'. Então V tem que ser igual a V'. Né? Essa aqui está parada. Né? E a conservação da energia vai acontecer. Né? A energia total dessa situação inicial, essa aqui é zero, naturalmente. Né? A energia cinética do centro de massa dessa bola está aqui. E a energia cinética em relação ao centro de massa, que é o meio de IC
vezes ômega 2 tem que ser igual a essa situação que está aqui. Essa bola aqui somente está girando, então somente tem um meio de IC ômega 2, e essa aqui é somente transladando, porque ela não está girando, então só tem energia cinética. Então está tudo certinho. O momento linear é conservado, energia é conservada e o momento angular também é conservado. Né? É isso que acontece. Então, no final da história, vem uma andando com velocidade v e a outra passa a andar com velocidade v. É igualzinho aquelas colisões sem rotação, né? Que a gente discutiu lá algumas aulas atrás. Então, no caso de bolas de bilhar, a colisão, a rotação aqui é totalmente irrelevante. Ela pode estar girando do jeito que quiser. Essa bola azul que ela vai preservar essa rotação. E essa aqui podia estar girando também do jeito que quisesse, que ia preservar a rotação. A única coisa é que a velocidade dessa é transferida para outra. E a velocidade e a bolinha que estava vindo para instantaneamente de avançar. Agora alguns comentários aí para você melhorar aí a sua técnica no jogo de sinuca. O que acontece com a bola branca logo depois da colisão? Bom, logo depois da colisão, a gente já falou, ela para, né, se a colisão é 100% elástica. A bola que foi atingida continua andando lá com a velocidade com que a bola branca tinha. E está opaco aqui porque eu quero focar a atenção na bola branca. A bola branca está parada e continua com o mesmo estado de rotação que ela tinha imediatamente antes da colisão. Se ela chegar na colisão girando para frente, por exemplo, rolando sem deslizar, né, ela está rolando para frente, ela vai ficar parada, continuando a rolar para frente. Significa com isso que vai aparecer um atrito cinético dirigido para frente. Então, logo depois de uma colisão desse tipo aqui, a bola, instantaneamente, ela fica parada. Mas aí, quando o atrito do feltro começa a agir em cena, ela logo em seguida avança. Ela bate, fica girando, de repente ela avança, continua avançando depois. Né? Se, em contrapartida, ela chegar na colisão girando para trás, avançando, mas girando para trás, logo depois da colisão ela fica parada, mas ainda girando para trás. Aí vai aparecer um atrito estático do feltro, o feltro passa a entrar em cena, né? Um atrito estático, um atrito dinâmico do feltro para trás. E esse atrito para trás vai fazer a bola recuar. Ela bate girando para trás e volta. Né? Então a bola branca recua depois da colisão, caso ela chegue na colisão girando nesse sentido aqui, avançando para a direita, claro, né? mas girando ao contrário. E, por último, se ela chega na colisão sem girar, ela continua sem girar. Né? Mas só que ela está parada agora. Então, ela fica parada logo depois. Então, esses são os três destinos. Você pode ir regulando a velocidade angular da bola branca no momento da colisão, decidir se a bola branca continua avançando, se ela vai recuar depois da colisão, ou se ela vai continuar parada. Deixa eu mostrar os videozinhos aqui, desses dois casos aqui. Do caso onde a bola recua, quando aonde ela fica parada, ela bate e fica paradinha. É isso que em inglês se chama, o recuo da bola branca logo depois da colisão se chama draw shot, né, que a bola volta. Então olha lá, deixa eu tirar o som desse negócio aqui. Olha o cara fazendo, tum, e a bola volta, viu? Você nem consegue ver, né? Mas a bola chegou na colisão girando para trás. Se você observa, para fazer esse tipo de... Olha lá, ele tem que bater bem embaixo da bola. Ele tem que bater bem embaixo da bola para que a bola avance girando para trás. Né? E preserve essa rotação girando para trás até o momento da colisão. Aí ela recua. Entendeu? E o cara ainda conseguiu matar a outra ali. Olha, impressionante o que o cara consegue fazer aqui. Bom, então é isso. Então, para a bola recuar depois da colisão, você bate nela bem abaixo do centro, com força, para que dê tempo, mesmo que ela avance um pouquinho no feltro, ela preserva essa rotação contrária. Avança, mas rodando ao contrário. Aí, no momento da colisão, ela está rodando ao contrário. Ela vai parar, e aí, como ela só vai estar rodando ao contrário, ela volta. Tá? Tem que bater bem baixo e bem forte para ela voltar. E se você quiser... Bom, tá bom. Se você quiser que a bola pare logo depois da colisão, você também bate embaixo dela, mas não tão embaixo. Né? Porque aí você quer que ela chegue no momento da colisão sem girar nada. Tá? Olha, ela parou. Porque ela chegou na colisão sem girar nada.
Tá vendo? Aí você diria assim, porra, mas você quer que ela não gire nada, por que que você não bate bem no meio, né? Quando você bate bem no meio, ela avança sem deslizar. Porque se você bater no meio aqui nessa situação, o feltro vai fazer ela começar a rolar sem deslizar. E ela vai chegar lá no momento da colisão rolando para frente. Então você tem que, para compensar o atrito do feltro, do ponto do impacto do taco até o momento da colisão, você dá uma rotaçãozinha inicial dela para trás, aí o feltro vai desfazer essa rotação para trás, de maneira que no momento da colisão ela esteja sem girar. Aí até ele recomenda aqui nesse videozinho aqui, dependendo da distância entre a bola branca e a bola que você quer atingir, se ela estiver bem próximo aqui, você bate quase do centro mesmo. Se ela estiver mais distante, você bate um pouquinho abaixo do centro para dar tempo como ele vai viajar uma distância grande sob o filtro, né? Dá tempo do filtro vai desfazer essa rotação para trás, aí no momento da colisão ela vai tá sem girar, né? E aí vai ficar paradinha. É isso que ele está dizendo, ó, bate bem aqui, bem um pouquinho só abaixo do centro. Se você bater muito abaixo do centro, ela vai chegar na colisão girando para trás e vai voltar, né? Se você não quiser acontecer isso, ela bate, você viu, percebeu ops, cadê aqui, ó? Olha lá, ela bateu ali sem estar girando, tá vendo? Ela estava girando no início, ó. Estava girando no início, para trás, mas o feltro, ó, o atrito cinético aqui do feltro, está fazendo ela parar de girar e quando ela bate, ela já está sem girar. Aí ela fica paradinha. Tá bom assim? Bom, então agora vamos ver aqui o movimento do peão. Está aqui o desenhozinho do peão. Esse é o ponto de... Deixa eu botar aqui o pointer aqui. Esse aqui é o ponto de contato do peão com o chão, que é supostamente estacionário. E essa é a situação inicial. O peão é posto para girar inclinado e em seguida ele é solto, né? Ele está girando aqui inicialmente em torno do eixo dele e ali é o centro de massa do peão. A equação relevante aqui para esse tipo de problema aqui é como tem um ponto fixo aqui no peão, a gente usa mede o momento angular e os torques em relação a esse ponto fixo aqui. É mais conveniente fazer assim. Muito bem. Então aqui estão as forças, só tem duas forças. O peso agindo no centro de massa ali para baixo e a força normal e de atrito, que, conforme a gente já vai ver no slide seguinte aqui, o atrito não é desprezível nesse ponto, nesse problema aqui, atua nessa direção que está aqui. Essa força de contato aqui da mesa, obviamente, em relação ao ponto O, não exerce torque nenhum, né? Porque o braço de alavanca dela é zero. A única coisa que exerce torque é o peso, né? Então, o torque do peso em relação à origem é esse vetor aqui que iria do zero até o centro de massa, produto vetorial com o mg. Né? A magnitude, se esse ângulo θ aqui com que você lança, com que você solta o peão é θ, você reconhece claramente que ele está aqui. Esse aqui é o θ. Né? Então, o torque do peso é essa distância daqui até aqui, que é o que eu estou chamando de h, né? Vezes a magnitude do peso aqui, que é mg, e vezes o seno entre os dois vetores, que é θ, que é o ângulo da inclinação. Então, isso aqui é a magnitude do torque, tá? Do peso. E é o único torque que existe. Aqui desse lado direito aqui só entra essa coisa que está aqui. A direção para onde o torque aponta no caso aqui dessa imagem aqui, é um vetor que está furando a página, está entrando dentro da página ali. Ok. O momento angular inicial, devido ao fato do centro de massa inicialmente estar parado, então o centro de massa não tem momento angular. Né? Então só tem o momento angular do peão em relação ao centro de massa. Como ele é um objeto simétrico, isso aí pode ser escrito como sendo o momento de inércia do peão em relação ao eixo de simetria dele, vezes o ômega com que você deixou o peão inicialmente girando. Né? Então, esse aqui é o momento angular total, o L0 é igual ao LC, pelo menos inicialmente. Antes do centro de massa começar a se mover, isso aqui é tudo. E a direção do vetor é essa que está indicada aqui em roxo, é ao longo do eixo de simetria aqui, porque o objeto é simétrico. Tá certo? Então, está aqui a representação esquemática aqui, esse vetor roxo aqui é o vetor momento angular total do sistema, inicialmente, né? E isso aqui é a direção do torque, do peso, aponta para dentro da página ali. E aí, isso aí faz com que esse vetor L0 precessione, é a precessão do peão,
formando um conezinho aqui em torno da direção vertical. Para você ver de cima, aqui, ó, essa é a ponta do vetor, a magnitude desse vetor aqui é a projeção, esse cateto aqui desse triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? O L0 aqui é a hipotenusa, essa coisinha que está aqui é L0 seno de θ, onde θ é a inclinação do peão com a vertical, né? Então essa coisa aqui é L0 seno de θ. Por que que esse vetor precessiona? Porque essa equação diz exatamente isso, né? Que a taxa, a variação do vetor momento angular se dá devido a esse vetor tal zero aqui, que aponta para dentro da página. Então ele indica para onde vai a ponta do vetor L0 no instante subsequente. Então está ali, o tal zero vezes dt está te indicando para onde vai passar a apontar o vetor momento angular. Então ele está ali. Ele vai passar para lá. E assim vai. Daqui depois ele vai para lá e tal e coisa, e continua e fica girando, precessionando em torno da vertical. Então o movimento do peão é esse. Ele fica girando em torno do eixo, que é como você largou ele, e por conta do peso, do torque do peso, ele fica girando nesse sentido aqui em torno da vertical. A velocidade angular com que ele gira, precessiona, tecnicamente se chama, em torno do eixo vertical, pode ser obtida dessa forma aqui. O ângulo aqui em questão a velocidade de precessão que você quer conhecer, vezes dt, né, durante esse intervalo dt aqui, o quanto a ponta do vetor gira é exatamente o ômega dt. Né? E aí, se o dt é muito pequenininho ali, você pode usar o comprimento dessa corda aqui como sendo o comprimento do arco. Ali, a velocidade angular de precessão sai dessa maneira que está aqui. É o mgh, que é mgh seno θ, né, que é a magnitude desse tal zero aqui, dividido pelo L0 seno θ, que é a magnitude aqui do raio, né, que é a projeção desse vetor aqui, conforme a gente viu, é I ômega zero, que é a magnitude desse roxo aqui, dividido por seno θ também. Então, o seno θ de cima cancela com o seno θ de baixo, e aí a gente encontra que a velocidade de precessão depende desses fatores aqui, da massa do peão, da distância do centro de massa até o ponto de contato, do momento de inércia do peão, né, que depende de quão afastado em relação ao centro de simetria ele está, e a velocidade com que você bota para girar aqui. A dependência com a velocidade que bota para girar é a mais fácil de variar. Né? Quando você puxa a cordinha do peão muito forte, ele gira com um ômega muito, muito, muito grande, e aí o que você observa é que a velocidade de precessão é muito pequenininha. Quanto mais rápido você bota o peão para girar ao longo do eixo, mais lentamente ele fica precessionando. E reciprocamente, quanto mais lento você bota ele para girar ao longo do eixo, mais rápido ele fica precessionando. Isso na prática você vê quando você lança o peão, você vê que ele começa a girar devagarzinho, aí de repente ele começa a precessionar cada vez mais rápido. Isso é por conta do fato de que o atrito acaba consumindo essa velocidade de rotação aqui, e quando o ômega diminui, a velocidade de precessão aumenta. Isso dá para ver facilmente lançando um peãozinho. Dois comentários aí sobre as aproximações que foram feitas aqui. Está aqui o desenho aqui do que a gente acabou de discutir. O primeiro comentário é o seguinte: assim que o centro de massa entra em movimento e começa a precessionar junto com girar em torno do eixo da vertical, assim como todo o peão começa a precessionar, aí o centro de massa passa a ter um momento angular em relação a O. Aí o momento angular total do peão deixa de ser deixa de ser um vetor que aponta ao longo do eixo. Né? LC é o momento angular do peão ao longo do eixo. Esse sim é sempre, sempre, sempre ao longo do eixo do peão. Né? Mas aí começa a aparecer uma outra componente que está aqui. Aí essa análise que a gente acabou de fazer se torna questionável em vista do fato de que o vetor L0, de fato, quando o peão começa a precessionar, não está ao longo do eixo do peão. Mas o comentário que se faz é que esse momento angular aqui, do centro de massa, geralmente é muito menor do que esse que está aqui. Né? Em geral, a magnitude, você pode estimar a magnitude do momento angular do centro de massa em relação ao ponto fixo, tem a ver com a velocidade com que ele pressiona. É da ordem de mb2, mb2 aqui, o b é essa distância, daqui até aqui, do centro de massa até o eixo, né? Vezes ômega. Dessa forma que está aqui. Em geral, isso aqui é muito menor do que I vezes ômega, particularmente pelo fato de que você
você geralmente dá uma velocidade angular de rotação no peão muito grande, né? E essa velocidade de precessão aqui, em geral, é muito pequenininha, tá? O B aqui quer dizer isso, essa distância do eixo vertical até o centro de massa. O centro de massa fica descrevendo um movimento circular aqui em torno do eixo vertical, né? Então, o momento, a massa vezes o B aqui é essa distância, né? E a velocidade do centro de massa é B vezes ômegazão, né? Em geral, isso aqui é muito menor do que isso e é uma razoável aproximação você imaginar que o momento angular total, né, do peão em relação à O está ao longo do eixo de simetria. Tá? E quanto ao movimento do centro de massa, a equação que governa o movimento do centro de massa, que é essa que está aqui, a massa total do peão vezes a aceleração do centro de massa é a soma das forças externas. Tem duas forças externas, o peso, que é vertical, e a força de contato, que tem uma componente de horizontal de atrito e uma vertical que é normal. Mas o movimento do centro de massa, pelo menos nessa discussão precedente aí, é um movimento circular aqui. Então a força total, né, a força do peso e a força da mesa tem que se combinar para produzir uma força centrípeta aqui, que é a que produz o movimento circular do centro de massa. E aí você depreende que a única força que é capaz de produzir uma força horizontal é a força de atrito estático, né? O ponto aqui tem em repouso. É a força de atrito estático. Então está aqui a conclusão, né? É a força de atrito que provê a aceleração centrípeta do centro de massa. Então um peão efetivamente não funciona. Se você jogar um peão numa mesa, numa pista sem atrito e tal coisa, o peão simplesmente não faz o que ele faz. Você precisa do atrito do chão para ele fazer a precessão, para o peão proceder como ele procede. Tá ali as duas componentes da força da mesa, a força normal e a força peso se cancelam, né? E a força de atrito estático é a força que dá a aceleração centrípeta. Quando o peão gira, a força de atrito estático gira correspondentemente, né? E aí é isso que faz ele precessionar. Na verdade, essa aproximaçãozinha aí que a gente fez ali de ignorar o momento angular do centro de massa, considerar apenas o momento angular em relação ao centro de massa, impede você de ver que, na verdade, acontece mais uma sutil variação, uma sutil diferença em relação à precessão pura, que é o movimento de nutação, que se chama. Além de precessionar, fica girando assim nessa direção, o eixo do peão aqui fica descrevendo um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce aqui na vertical. Esse tipo de movimento se chama nutação. Para você entender a nutação, você tem que deixar de ignorar o centro de a trajetória, o momento angular do centro de massa em relação a O. Em outras palavras, você tem que passar a considerar que o momento angular do peão de fato não é ao longo do seu eixo de simetria, enquanto ele está se mexendo, né? Mas aí você tem que fazer um tratamento um pouco mais sofisticado ali daquelas equações. Em primeira aproximação, você ignora essa nutação, considera só a precessão e a velocidade de angular de precessão é aquela que a gente obteve ali há 2 slides atrás, né? Olha aqui uma ilustraçãozinha aqui Isso aí não é propriamente um peão, mas funciona para todos os efeitos como se fosse um peão. Aqui o que o sujeito está fazendo aqui, aqui, ele pendurou uma roda de bicicleta por aquele, né, uma corda ali, né? E vai botar a roda de bicicleta a girar. A roda de bicicleta vai funcionar que nem um peão. Aqui ele está botando a roda para girar em torno do eixo dela, né? E aí depois ele vai botar ela na horizontal. Olha lá. E ela não tomba, né? Isso é que é o curioso dessa situação aí, que o bicho, que a rodinha não tomba. Agora a analogia com o peão. A força da corda sustentando aquele ponto faz o papel do ponto de apoio do peão, né? Então a força da corda aqui faz o papel da força do atrito, né? E está normal, né? A força ali. Tem o peso agindo exatamente para cá e a força daquela corda ali, é igualzinho, né? Um peão de verdade não consegue fazer isso porque o peão tem que estar acima da horizontal, né, da mesa, mas essa coisinha aqui consegue. Aí ela fica dessa forma que está aqui. Ela está girando essa roda que está aqui, é meio difícil de ver pelo que o cara fez, né? Mas ela está girando nesse sentido, assim, exatamente nesse sentido aqui.
de tal forma que o momento angular dela, em relação ao centro de massa, que é praticamente o momento angular total, aponta para cá, nessa direção para cá, né? Bota os 4 dedos assim nessa direção e o polegar indica que o momento angular é para cá. E o torque do peso, olha aqui o peso pendurado aqui, ó, tá vendo? Aquela distância h é a distância daqui até aqui, nesse caso, né? Isso é aquela distância h. Então esse vetor que vai daqui até aqui, vezes um vetor para baixo, produz um torque para dentro da página, né? Que dá o sentido de para onde o vetor momento angular, que eu acabei de argumentar que aponta para fora da roda, aqui saindo para a direita da roda, para onde que ele vai. Então, o torque para lá, momento angular para cá, então você vê que a roda iria pressionar nesse sentido que efetivamente é o que ela roda. Né? Basta, bom, enfim. Tá aí a roda girando ali sem tombar. É isso que acontece. Obviamente, à medida que a roda vai perdendo velocidade, por causa dos atritos e coisa e tal que você não leva em conta geralmente, aí o ômegazinho da roda, vamos ver se dá para ver aqui, o ômegazinho diminuindo e ela girando cada vez mais rápido aqui. Acho que não vai dar para ver isso, não. Talvez para perceber. Agora ela está girando um pouquinho mais rápido, porque o ômega, a velocidade angular de precessão, é inversamente proporcional à velocidade com que ela gira aqui em volta. Né? Aí ela termina ficando paralela ali ao chão e parando o movimento. Agora considere aqui esse outro sistema aqui que se chama um estabilizador giroscópico. O peão, né, conforme a gente viu aí, ele estava sob ação apenas do peso dele e da força de contato do chão, né? Mas a razão pela qual ele precessiona, é por conta do fato de que o peso exerce torque em relação ao ponto fixo. O estabilizador giroscópio, essa coisa esquisita aqui, que é esse disco aqui acoplado nesse eixo aqui, né, que é apoiado nesse eixo vertical aqui, então ele pode subir e descer aqui, né? Esse eixo que está aqui pode girar nesse sentido que está aqui, e ele pode girar ao longo do eixo dele, então ele pode girar de qualquer maneira, mas o ponto, a construção do negócio aqui é feita de tal forma que esse disco aqui, com esse eixo aqui girante, o centro de massa, você bota um contrapeso ali, né, de tal forma que você posiciona o centro de massa desse sistema exatamente no ponto onde tem a junção daquele eixo que está ali. Essa que é toda a razão do funcionamento do negócio, é isso, é você ajustar aqui para fazer o peso o centro de massa, melhor dizendo, né, desse sistema aqui, isso e essa coisa aqui, para estar exatamente naquele ponto. Por que isso aí produz um efeito desejado? Pelo seguinte motivo, porque aí as forças que atuam sobre esse, digamos assim, peão, são tais que, primeiro, o peso em relação ao ponto O ali não exerce torque nenhum, porque ele está exatamente agindo sobre o ponto O, diferentemente do peão, né, que está a uma certa distância do ponto O, então exerce torque. Aqui você posicionou o centro de massa exatamente no ponto estacionário, entende? E as forças de contato aqui, que fazem o papel da força do chão, ali no caso do peão, aí não exercem torque, que nem ali também não exerciam, mas o fato do peso não exercer torque e as forças de contato não exercerem torque faz com que isso aqui aconteça, né? Que o torque total sobre o giroscópio seja zero. E aí, com isso, você bota o giroscópio para girar e ele continua girando eternamente, sempre na mesma direção. O momento angular dele em relação ao centro de massa, o centro de massa está ali, exatamente no ponto O, né? Ele é constante e está sempre orientado, está sempre ao longo do eixo de simetria, né? Porque ele é um objeto simétrico aqui, então o L está, que nem indicado aqui, né? Está ao longo do eixo de simetria dele, mas diferentemente do peão, ele não fica precessionando. Então a razão pela qual ele não precessiona é que a força de contato tanto a força de contato azul, que faz o papel no caso do peão, da força do chão, né? E o peso, eles não exercem torque. A diferença é o peso mesmo, né? O peso não exerce torque no caso do giroscópio e exerce torque no caso do peão. Então, o momento angular e, portanto, a direção na qual o giroscópio gira sempre permanece na mesma direção. Ele serve como uma coisa que você quiser fixar uma direção, isso é usado em sistemas de navegação, né? Você quer fixar uma direção dentro de um avião ou de um navio, ou o que seja, né? Você bota o giroscópio para girar e aí o navio, o avião pode sacudir, balançar e tal coisa, que essa coisa sempre vai estar apontando na mesma direção.
E aí você pode ajustar alguns mecanismos de controle para tentar acertar, por exemplo, no caso de navios e coisa e tal, eles usam isso, né? Quando você instala isso aqui, e aí o aparelho sente que o navio está subindo em relação à direção fixa, ele age lá, acionando lá as aletas ou sei lá o que do navio para tentar fazer ele voltar a ficar orientado na mesma direção. Vou mostrar uns videozinhos aqui. Né, aqui você tem um estabilizador de câmera fotográfica, que o cara tem um dispositivo giroscópico, aí ele balança para um lado, balança para o outro, e a câmera sempre fica apontando na mesma direção, né? Isso é feito com um giroscópio. Ele usa isso para estabilizar, ele pode levantar, baixar e tal coisa, que a câmera está sempre apontando na mesma direção, a imagem fica bem suave e tal e coisa, né? Dessa forma que está aqui. Um estabilizador giroscópico, que se chama esse negócio. Esses instrumentos aqui do avião aqui, eles usam giroscópios. O indicador de atitude, né, que eles chamam assim de inclinação para frente ou para frente assim, ou para cima, e o bank aqui que é para um lado ou para o outro. Né? A maneira como isso funciona é porque isso se chama, bom, isso são essas expressões em inglês aí, né? Esse é o instrumentozinho ali que à medida que o ponto do instrumento é esse aqui, ó. Quando esse marcador que está aqui, ele é fixo ao avião. Ele está sempre, digamos assim, se isso aqui é o dashboard lá do piloto, ele está sempre paralelo ao piloto, é como se estivesse fixo à estrutura do avião. E o fundo aqui dessa coisa, essa coisa azul aqui, ele é preso num giroscópio. Então ele está sempre orientado de acordo com o horizonte verdadeiro. O horizonte verdadeiro é isso aqui, né? Esse é o horizonte verdadeiro. Isso aqui é como o avião está posicionado em relação ao horizonte. Por que essa linha aqui está sempre, sempre paralelo ao horizonte do negócio? Porque ele está preso a um giroscópio. Né? Isso funciona tanto para bank, né, que é essa inclinação lateral do avião, quanto para pitch, né, que é quando ele levanta ou abaixa. Isso é particularmente útil quando o sujeito não consegue ver nem o horizonte. Né? Então ele olha ali para o instrumentozinho dele e ele sabe exatamente para onde é que está apontado o horizonte verdadeiro ali estão os indicadores de inclinação lateral, né? E esses aqui, esses tracinhos aqui são os indicadores de inclinação vertical, para cima, o bico do avião está para cima do horizonte ou para baixo, ali, né? E aí ele agora vai mostrar ali atrás o giroscópio que está acoplado a esse instrumentozinho aí. Ah, lá dentro do sistema lá tem um giroscópio girando, tá vendo? Que sempre, sempre, sempre fica apontando na direção vertical, porque ele não muda. Aí quando o avião inclina, essa coisa aqui inclina, mas ele não, ele continua apontando na vertical, né? E aí com isso ele consegue mostrar a orientação do avião, que está acoplado a esses painéis verdes aqui, né? Com a orientação verdadeira, né? É assim que funciona esse troço. Bom, então quando o giroscópio está na sua operação normal, ele simplesmente fica girando, apontando sempre na mesma direção para sempre. Agora, uma coisa curiosa acontece quando você faz uma força em algum dos pontos laterais aqui do giroscópio. Suponha, por exemplo, que o giroscópio está girando aqui nesse sentido que eu estou mostrando. O momento angular dele está ao longo desse eixo aqui, né? E você faz uma força aqui nesse suportezinho aqui, nessa direção mostrada que está aqui. Bom, você faz uma força nesse ponto ali, vai aparecer um torque em relação ao ponto O, né, que vai fazer o momento angular variar. Né? Em que direção aponta esse torque? Olha aqui, o braço de alavanca, o ponto de ação da força, imagina que é mais ou menos aqui. Né? Então o vetor R sai do ponto O, em torno do qual você calcula o torque, né, esse vetor amarelo aqui, produto vetorial com esse vetor F. Né? Isso produz um torque, ali está o ponto O, produz um torque na vertical, dirigido verticalmente para cima. É o torque que aparece devido a essa força. Esse torque é o que vai fazer o momento angular, que está ao longo desse eixo aqui, variar. Né? Então, no instante subsequente, esse momento angular, que está apontando exatamente aqui na horizontal ao longo do eixo, vai ganhar um pequeno dl0 ali, vai ganhar uma componentezinha vertical.
Isso implica que o momento angular e, consequentemente, o eixo do giroscópio, que o eixo do giroscópio está sempre apontando na direção do momento angular, vai subir, vai ficar apontando mais para cima. Se você continuar a fazer essa força aqui, o giroscópio sobe mais e mais e mais. Então, em vez de girar nesse sentido aqui, o giroscópio sobe verticalmente. Tá? Isso é contraintuitivo por conta do fato de que você tende a imaginar que o comportamento do giroscópio vai ser o comportamento que ele teria caso o troço não estivesse girando. Né? Se o disco aqui não estivesse girando, aí não teria momento angular nenhum. Né? Aí, se você fizesse essa mesma coisa que você fez aqui, ainda assim apareceria um torque verticalmente para cima. Mas o momento angular seria zero nesse caso. E aí, com esse momento angular aqui apontando para cima, você ainda assim ia adicionar um pequeno componente vertical no momento angular, que originalmente era zero. Então, o momento angular deixaria de ser zero e passaria a ser vertical. O momento angular vertical indicaria que o giroscópio, o eixo ia girar aqui na horizontal, que nem você imagina que acontece. Quando você empurra assim, o troço gira nesse sentido, porque a coisa, geralmente, onde você atua a força não está girando, não tá girando, né? Mas o paradoxo aqui, a situação é porque já tem um momento angular. Né? Então, já tendo um momento angular, a alteração do momento angular, que se reflete na orientação do eixo, é na vertical. Né? Se não houvesse momento angular, aí sim seria o resultado esperado. Né? Você apareceria o momento angular na vertical, que corresponde a simplesmente um giro desse eixo aqui na horizontal. Tá? Olha o filminho aqui mostrando esse efeito curioso. Então está aqui o giroscópio do sujeito ali, ele tá, aqui é impossível saber como é que ele está girando. Né? Eu estou te dizendo que ele está girando aqui nesse sentido aqui. Tá? Nesse sentido aqui. Então o momento angular aponta desse ponto aqui para dentro, para lá, nessa direção aqui, ao longo do eixo, tá? Aí ele vai fazer uma força ali naquele cantinho ali, vamos ver. Olha só, ele subiu, né? Por que ele subiu aqui? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha lá, o cara vai, vamos pensar aqui, ele vai fazer uma força ali, né? Olha, em relação a esse ponto aqui central, que você tem que calcular os torques. Então, olha o R aqui, tá vendo? Esse vetor aqui, e o vetor F para lá. Né? O produto vetorial de esse vetor com aquele vetor ali que está naquela direção, dá um vetor vertical para cima. Né? Então, o vetor do momento angular em relação ao centro de massa, que é o momento angular total do sistema, né? Vai ganhar uma componente vertical, então ele vai tombar para cima. É exatamente isso que você vê. Ó. Ele tomba para cima. E, obviamente, se você fizer a força na direção contrária, que ele vai fazer, ele vai tombar para baixo. Se o troço não estivesse girando, como até parece que ele não está girando, aí claro, se ele empurrasse assim, o troço girava assim, nesse sentido. Né? O momento angular ia aparecer aqui, ia crescer do zero, virar vertical e ele ficar girando no plano horizontal. Tá? O paradoxo é porque o troço está girando já. Né? Pô, então agora a última aplicaçãozinha aqui, o problema da motocicleta fazendo a curva. Então, deixa eu mostrar o filminho aqui. Bom, então isso é. Aqui você vai ver aqui umas motocicletas fazendo uma curva. E o que a gente pretende estudar aqui é a razão pela qual o eixo da bicicleta tem que ficar tombada assim quando ele faz uma curva. Por que não dá para fazer a curva com ela com a roda na vertical? Né? Isso é verdade para motocicletas e bicicletas e coisas desse tipo. A gente vai tentar relacionar o ângulo de inclinação da roda do plano da roda com a vertical com a velocidade com que a roda está fazendo a curva. Vamos ver se a gente consegue explicar esse fenômeno aí. A versão light aqui desse problema aqui vai ser um disco, simplesmente um disco executando uma curva circular, executando um movimento circular uniforme. Né? E a gente vai mostrar que para isso acontecer, o disco tem que estar tombado aqui com relação à vertical. Né? Então esse aqui é o movimento, o centro do disco está descrevendo um movimento circular uniforme, né, com um raio Rzão e com uma frequência angular ômega maiúsculo. E, ao mesmo tempo, ele está rolando sem deslizar, que nem o pneu da motocicleta está fazendo. Né? Então, esse vetor azul aqui, apontando para dentro da página, é o vetor velocidade do centro da roda, né? E esse aqui é o vetor momento angular de rotação ali da roda. Né? Então, o centro da roda faz esse movimento aqui tracejado, ao mesmo tempo em que fica girando inclinada, como está mostrado aí. Tá? Vamos ver por que tem que ser assim.
V é a velocidade do centro do disco, né? Ômega é a velocidade angular de rotação do disco, e ômega maiúsculo é a velocidade angular do movimento circular uniforme que o centro do disco executa, de raio Rzão. No caso da motocicleta, o Rzão seria o raio da curva, né? E a velocidade da motocicleta é esse Vzão aí, né? Rzinho é o raio da roda, né? O raio do disco, e a Vzão seria a velocidade da motocicleta e está relacionado com esses dois ômegas dessa forma que está aqui. Ele é o raio da roda vezes ômegazinho, porque ele está rolando sem deslizar, né? Então, para aquele ponto ali de contato estar em repouso, isso é necessário que aconteça. E, por outro lado, como o centro da roda está executando esse movimento circular uniforme de frequência ômegazão, então, necessariamente, também o Vzão é igual a Rzão vezes ômega maiúsculo. Tá? Então, os dois ômegas aqui não são independentes. Tá? Eles estão relacionados ao raio da roda e ao raio da curva que a motocicleta está executando. Então, daqui visto lateralmente aqui o disco aqui inclinado, esse eixo, essa linha amarela aqui está ao longo da roda. Essa é a inclinação que eu quero descobrir do que depende, a inclinação da roda aqui, né? Esse é o eixo vertical, isso aqui é a pista. Né? Eu vou fazer a análise do momento angular, da equação do momento angular, em relação ao ponto de contato da roda com o chão, porque esse ponto de contato está instantaneamente em repouso. Né? Então ele é inercial, eu posso usar aquela equação. E aqui as forças, né, que agem sobre a roda são o peso dela, né, e a força de contato aqui, que eu não vou nem representar, porque a força de contato, como está atuando exatamente sobre o O aqui, ela não exerce torque nenhum. A única coisa que exerce torque aqui é o mg, é o peso. Então, o torque do peso esse vetor R, né, que vai desde do ponto da origem até o centro da roda, e o verticalmente para baixo é o peso. Esse produto vetorial desse vetor preto com esse vetor vermelho aponta para dentro da página, que está ali mostrado ali. Né? Esse é o tau zero, é o torque, é o único torque que existe nessa roda aí, esse torque aqui aponta nessa direção que está aqui mostrado. E o momento angular da roda em relação à origem é o momento angular do centro da roda em relação à origem. Bom, mas em relação à origem aqui, o centro da roda está indo com velocidade v lá para dentro. Né? Então é o produto vetorial de R com v para dentro, é o momento angular do centro da roda em relação a O. E você tem que somar a isso o momento angular de rotação da roda em relação ao centro de massa. Tá? Então é isso que é feito aqui nesses próximos linhas aqui. O tau zero é, como eu falei, R vetor mg, e aponta naquela direção ali mostrada. A magnitude dele é mgr seno θ, onde o θ é o objeto da minha atenção aqui. Eu quero descobrir quanto é esse ângulo θ que está aqui. Né? Então, mgr R vezes mg vezes o ângulo entre eles. O θ que está ali em cima é esse mesmo θ que está aqui embaixo. Né? Então, por isso que é seno θ que aparece ali. O tau zero vale isso aí. E o L0, quanto vale? Como eu falei, é o momento angular do disco em relação ao centro de massa, mais o momento angular do centro de massa em relação à origem O. Né? Esses dois vetores aqui apontam na direção do vetor verde. Os dois vetores apontam na mesma direção. O LC, porque a roda aqui está girando em torno do seu eixo de simetria, né? Então, o momento angular da roda em relação ao centro de massa é o momento angular, é o momento de inércia da roda em relação ao centro de massa, é mr2 sobre 2, né, se for um disco, vezes o ômega. Né? E esses dois vetores, o R e o V, aqui, ó, o R aqui, né, e o V aponta para dentro da página, são ortogonais. Então, e a magnitude do V, como a gente viu, né, é Rzinho ômega, Rzinho vezes o ômega minúsculo. Então, essa é a expressão aqui desse vetor aqui. E eles se somam porque os dois estão na mesma direção. Né? Então, a magnitude do L0 é a soma da magnitude dos dois vetores, porque os dois estão apontando na mesma direção. E se eu suponho que o IC é mr2 sobre 2, aí dá esse resultado, dá 3 meios de mr2 ômega sobre 2, é a magnitude desse vetor L0 aqui. Né? Ok, bom, e aí, o que acontece? O que acontece é que esse L0 não vai ficar apontando nessa direção, porque ele vai tombar, ele vai ser alterado devido a esse vetor roxo que está aqui. Né?
Afinal de contas, a taxa de variação do momento angular é devido ao torque, que nesse caso aqui não é zero. Então ele vai mudar de direção, esse L0. Então, visto de cima, olhando a situação aqui de cima, o que você vê é isso aqui. Essa seta verde aqui não é o vetor L0 integral, é só um pedaço ali do vetor L0. É esse pedaço que está aqui. É a projeção horizontal do vetor L0. Né? Por que vale L0 cosseno θ? Porque o θ está aqui, né? E ele nesse triângulo retângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo aqui, ele está exatamente ali, o θ. Né? Então, essa linha tracejada aqui, que é representada aqui por esse ponteiro aqui, é L0 cosseno θ. Tá certo? E o vetor tau zero ali aparece integral ali, ele não está projetado não, né? Isso é tau zero vezes o intervalo de tempo decorrido. E isso implica que o vetor L0, que nem no peão, igualzinho no peão, ele vai sair daqui e vai apontar para lá. Né? E esse ângulozinho que ele vai girar aqui é o quanto o plano da roda ali vai girar. Né? Ele é proporcional, ele é igual ao ômega maiúsculo vezes dt. Né? Se você não consegue visualizar exatamente o que o plano da roda vai fazer, deixa eu mostrar esse desenho aqui. É isso que o plano da roda faz. O centro dela, o centro da roda executa o movimento circular uniforme que a gente já falou que executa, né? E o plano da roda vai girando assim dessa forma. Ele aponta para cá, depois aqui nesse ponto aponta para cá, sempre ao longo digamos assim, dessa faixa cônica aqui, né? Aponta para lá e tal e coisa, e fica girando aqui. Então, o quanto o vetor verde ele precessiona, se você unir todas essas origens aqui do vetor verde, você vai ver que o vetor verde executa um conezinho, né? Com exatamente a mesma frequência angular que o centro da roda. Né? É isso que me levou a dizer que o tau zero acaba fazendo é fazer o vetor verde ali pressionar de ômegazão vezes dt. Tá certo? É isso aqui que o vetor verde faz. Tá aí que a roda está fazendo ao fazer a curva. Tá? Então, continuando. Então, está aqui o desenho que a gente já tinha, né? Esse ângulo que está aqui é exatamente ômegazão vezes dt, né? E isso implica, portanto, aqui analisando essa fatia de pizza que está aqui, né? Então, esse raio, L0 cosseno θ, vezes esse ângulo aqui em radianos, que é ômegazão dt, tem que ser igual ao comprimento do arco, que é praticamente igual ao comprimento da corda ali, tau zero dt. Então, de novo, L0 cosseno θ vezes ômega dt é igual a tau zero dt. E dessa forma eu encontro a expressão para o ômegazão. Né? O ômegazão, o dt cancela e tal coisa, o ômegazão é tau zero sobre L0 cosseno θ. E a gente obteve no slide anterior que tau zero era igual a isso aqui, né? mgr cosseno θ, e o L0 era 3 meios de mr2 ômegazinho, cosseno t. Tá certo? O comentário que está sendo feito aqui bom, tá, deixa eu ir em frente aqui. Então, com essa expressão aqui, eu consigo obter uma expressão aqui para o ângulo, né? Para a tangente do ângulo, de fato. Né? Passando tudo para o outro lado, isolando a tangente θ, eu descubro que a tangente θ é igual a 3 meios de R ômegazinho, ômegazão sobre G. Tá? Eu não quero escrever em termos de ômegazinho, ômegazão, eu quero escrever em termos da velocidade da motocicleta. Então eu lembro desse fato aqui, que a velocidade da motocicleta é Rzinho ômegazinho vezes, que é a mesma coisa que Rzão ômegazão, e faço esses dois ômegas aqui desaparecerem em favor da velocidade da motocicleta e essa expressão final aqui. A tangente do ângulo que a roda tem que tombar é proporcional à velocidade da motocicleta ao quadrado. Quanto mais rápido o cara fizer a curva, mais tombada tem que ser a motocicleta, o que é razoável, né? E inversamente proporcional ao raio da curva. Quanto mais aberta a curva, menos inclinado ele vai ter que estar. O comentário sobre isso aqui é o seguinte, é que eu estou imaginando que a curva está sendo feita unicamente por efeito do peso. Né? Quem está de fato fazendo a roda fazer a curva é o peso, no final das contas. Né? Mas na prática, por exemplo, numa bicicleta, você tem obviamente a possibilidade de girar o guidão. Né? O girar o guidão vai fazer a bicicleta fazer a curva também sem o efeito do peso. Isso aqui é supondo que o guidão vai permanecer apontando para frente, né, o guidão da motocicleta, né, se usa muito pouco, vai continuar apontando para frente, aí a maneira de fazer a curva é essa, tombando, né? É tombando mesmo a motocicleta.
Então, para mostrar que isso aqui faz sentido, né? A inclinação da roda vai ser zero, quer dizer, ela vai estar na vertical, apenas se o raio da curva for muito, muito grande, né? Se esse número aqui for enorme, a tangente θ vai ser quase zero, implicando com isso que a roda vai estar praticamente na vertical. Então, o R quase infinito implica que é uma linha reta. Se a moto estiver andando em linha reta, de fato ela não inclina, né? Ou se a velocidade for muito, muito pequenininha. Se ele estiver fazendo a curva muito devagarzinho, aí a motocicleta não tem que inclinar muito, entende? Essa aqui é a combinação aqui da velocidade da moto com o raio da moto. Essa expressão, na verdade, devido a tantas aproximações aí fazendo, ela sobreestima grandemente esse valor de θ que está aqui, em relação ao que acontece de fato com motocicletas. Por exemplo, para um raio, para uma curva de 100 metros de raio, que é algo mais ou menos típico aí nessas pistas de corrida, e para uma velocidade de 300 km por hora, isso aqui é uma velocidade muito, muito, muito grande, né? Esse θ aí é previsto ser 84 graus, né? 84 graus é uma coisa muito, muito exagerada, né? Tipicamente essa coisa aí é da ordem dos 50, 60 graus, o ângulo de inclinação da motocicleta nessas velocidades e curvas típicas aí desse negócio, né? Muito bem, então com isso aí eu termino, então. Tá bom? Então façam aí os problemas e vamos para a aula de dúvidas aí essa semana.